Boa noite a todos, dando sequência ao 5º Congresso Paulista da Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo. Nós vamos finalizar a data de hoje, que foi bastante concorrida, um dia muito útil, muito legal para a gente. Nós vamos começar com o painel com especialistas sobre câncer coloretal, discussão de casos clínicos. E a mim coube a apresentação dos colegas que vão participar, dos colegas e amigos. Eu me sinto próprio Jurássico aqui, estavam falando de idade, acho que idade só a minha. Só tem gente nova e gente que trabalha com afinco e dedicação e está mostrando para que veio e o que é que faz. Então, o nosso moderador desse painel será o Dr. Sérgio Eduardo Alonso Araújo, conhecido de todos, professor livre-docente de coloproctologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ex-presidente da ACESP, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, cirurgião do Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, e diretor médico do Centro de Oncologia desse mesmo hospital. Como apresentador, hoje teremos o Dr. Rafael Vaz Pandini, que é coloproctologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cirurgião do Serviço de Oncologia e Coloproctologia do Hospital Municipal Vila Santa Catarina e Hospital Israelita Albert Einstein, e como debatedores, o Dr. Antônio Rocco Imperiali, grande amigo, professor assistente mestre, serviço de cirurgia de colo, reto e ânus, divisão de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médico da cirurgia digestiva do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, titular do CBCD e titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. O doutor Luiz Cláudio Pandini, grande amigo, faz tempo que eu não vejo também, né, Pando? Membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica, Sobracil, ex-presidente da nossa Associação de Coloproctologia do Estado de São Paulo. É um prazer revê-lo, Panda. O Dr. Carlos Frederico Sparapan Marques, professor, assistente doutor e mestre, serviço de cirurgia de colo e reto e ânus, divisão de cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, bem como titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. O doutor Marcos Vinícius Araújo Denadai, nosso colega cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Barreto, chefe do Departamento de Cirurgia Coloretal, mestre e doutor pela Unifesp São Paulo. E, por fim, o doutor Carlos Augusto Rodrigues Véu, coordenador de serviço de oncocirurgia coloretal do Hospital de Câncer de Barretos, mestre e doutor em cirurgia pela Unifesp, membro titular da Sobracil, da SBCO, da SBC e membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Tenho certeza que com esse time de apresentadores e debatedores, nós teremos um fim de noite muito agradável, útil e cheio de conhecimentos que poderão ser compartilhados com toda a sociedade médica do Estado de São Paulo. Passo a bola para o prezado Serginho, nosso colega de muito tempo, apesar dele não parecer tão a idade que tem, como já falaram, né? Mas é um rapaz, é um rapaz. Serginho, a bola é sua, por favor, abrilhante-nos com o conhecimento de todos aí. Um abraço. Obrigado, Fernando. Saudades de todos. Obrigado novamente à organização do Congresso, ao Cacá, ao Fábio e ao meu querido Marcelo Borba. Bom, como virou um clichê, sem mais delongas, desde que o Vitinho falou no simpósio,
convido o Rafael Pandini para iniciar a apresentação dos casos, porque com esse time de estrelas nós temos 5 casos, pessoal, e temos até as 10 horas para discutir os 5 casos. Então, vai ser no melhor regime MDT que nós temos possível e dos quais vocês estão acostumados. Bola para frente, Rafa. Todo mundo com os microfones ligados, hein? Boa noite a todos novamente. Já vamos começar os casos. Eu venho aqui apresentar o primeiro caso. Um homem, 65 anos, com uma queixa de hematoquesia há 2 meses. Negava a história de câncer coloretal na família ou outras neoplasias. Um MC de 25,3 e no exame físico uma lesão tocado, ulcerada, infiltrativa, logo acima do anel anorretal, lateral esquerda. Traz uma colonoscopia, isso que ele trouxe para nós, a colonoscopia já realizada, uma lesão úlcero-vegetante a 5 centímetros da borda anal e uma biópsia de adenocarcinoma. Então, ele chega no nosso serviço assim e é estadiado. Nosso estadiamento é composto de tomografia de tórax, abdômen e pelve, ressonância de pelve e o CEA. E o achado da ressonância. Vejam aqui que foi uma lesão ao nível da margem anorretal, caracterizada como um T2, então muscular livre, face mesorretal livre, plano interesfincteriano seguro. Essa imagem aqui, a gente colocou esse corte, evidenciando a musculatura elevadora e o plano interesfincteriano não acometido. E a ausência de uma invasão vascular extramural. Então, um T2, N0, ao nível do anel anorretal, sem risco interesfincteriano. Aqui o corte sagital, mostrando aqui a seta, o nível distal da lesão, uma lesão posterior. E esse é o nossa avaliação inicial. Muito bem. Pessoal, IMC de 25, 65 anos, tumor que repousa sobre o anel anorretal. Tumor baixo. T2, plano esfincteriano livre. Rocco, qual a sua opção de tratamento para esse paciente? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom, aí restam 2 opções, né? Que a gente teria a opção de 5 anos atrás, que é a clássica, acho que ele está plenamente indicado, uma ETM, direto cirurgia upfront, pelo estadiamento T2N0, mas com certeza o que a gente vai discutir aqui é a possibilidade ou não de usar o esquema ainda não ortodoxo, que é de quimio-radioterapia, neoadjuvância, e aí sim, isso aí só se aplicaria se a gente for pensar em preservação ou em watch and wait posterior. Pessoalmente, se for para responder na cara, na lata, para essa altura de tumor, eu faria neoadjuvância, nesse caso aí. Marquinhos Denadai, está de acordo com o Dr. Rocco? Olá, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Agradecer a todos. E muito bom estar com um time de especialistas assim. Eu acho que teria que discutir com o paciente, né, as opções. 65 anos, sabemos também do esfíncter, e provavelmente esse paciente já deve ter uma debilidade aí do esfíncter anal, né, com risco de incontinência. Mas também concordo, acho que a primeira opção seria... a primeira opção seria cirúrgica, né? T2N0, não vejo um fator de risco para fazer radioterapia nesse caso. Primeira opção cirúrgica e conversar com o paciente, a segunda opção, radioterapia na tentativa de preservação. Com radioterapia com quimioterapia de consolidação. Rocco considerou tratamento, quimio-radiação. O Marquinhos considerou cirurgia de princípio. Fred, quer desempatar ou não? Boa noite, Serginho. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando Cordeiro. Satisfação estar com vocês aqui. Eu acho sim, eu quero desempatar sim. Eu vou desempatar indo para o lado, provavelmente, da neoadjuvância, tentando oferecer uma resposta completa para esse paciente. É um paciente que vai fazer uma cirurgia que muito provavelmente evolui com algum grau de síndrome da ressecção anterior. Ele vai precisar, de qualquer forma, de uma ileostomia, ou seja, caso ele não responda, ele também vai ter que precisar de uma ileostomia depois da cirurgia. Então, eu, conversando com o paciente, como o Marquinhos falou agora há pouco,
eu acho que se ele concordar, se eu perceber que ele prefere a neoadjuvância, eu sugeriria para ele iniciar isso com a neoadjuvância. Doutor Pandini, doutor Luiz Cláudio Pandini, prazer revê-lo. Algum argumento um argumento forte em favor da cirurgia de princípio? E aí, Serginho? Boa Oi. noite. Boa noite aos amigos, Toco, Fred, Denadai, Vel, né? Fernando, o Rafael. Bom, é muito bom estar com vocês. Eu acho que nessa situação eu diria que caberia as duas indicações, Serginho. Só que a gente tem alguns pontos a ver. Na ressonância, parece que esse tumor está ao nível do anel anorretal. Se ele tiver um pouquinho acima, Sérgio, um pouco acima, eu optaria por cirurgia. É um T2, eu acho o MC de 25. Não é uma cirurgia também totalmente complicada, laparoscópica, a gente tem feito isso. E se tivesse robô, também facilitaria você nas suas mãos. Porém, hoje, com essa lesão que está ao nível a borda inferior, ao nível do anel enoretal, e com a possibilidade de uma resposta completa, eu diria que hoje oferecer para ele uma neoadjuvância seria um passo bastante interessante. Se houver uma regressão completa, esse paciente está resolvido. E se houver, agora, eu estou tentando ver se ainda dá para essa lesão estar um pouquinho acima para me indicar a cirurgia. Mas talvez uma neoadjuvância, porque esse tumor está bem ao nível do anel anorretal. Seria, vamos dizer assim, uma das indicações para indicar a neoadjuvância. Neoadjuvância venceu. Opinião de todos, tiro curto, intervalo curto ou fracionamento convencional? Convencional. Convencional. Fred? A resposta máxima possível, eu tentaria convencional ou TNT. Carlinhos Vel? Convencional, Sérgio. Convencional. A resposta melhor mesmo, para tentar uma resposta melhor. Alguém faria hipofracionamento para que ele venha menos ao hospital? 65 anos. Puxa vida. Na época de Covid, sim, né, Sérgio? Na época de Covid, eu acho que... Covid, sim. Mas eu também optaria por convencional, que a experiência é maior. A gente tem mais experiência, acho que a resposta maior é com a convencional. A chance de resposta completa, Serginho, deve ser maior, já que optamos por anel adjuvância, eu indicaria a maior. Se não, iria direto com a cirurgia, que tem também a cura. A resposta, a cirurgia é curativa. Bora, Rafa, mostra o que fizemos. Bom, esse paciente, então, foi submetido a quimio-radioterapia de curso longo e foram realizados 62 grays em 30 frações, né, com a tomada junto da capecitabina. Perfeito. Perfeito. Radioterapia com amplificação de dose e neoadjuvância convencional. Alguém gostaria de sugerir com quantas semanas faríamos a primeira avaliação? Pelo menos de 8 a 10, né? 8 a 10. Pouco? Diga. 8 a 10? Concordo. 8 a 10, padrão. Já começamos padrão, estamos seguindo o padrão. Eu faria 8 a 10. Acho que é um tratamento não muito padronizado, né? Ampliada é a quantidade de radioterapia que foi utilizada. Nós estamos utilizando a capecitabina, tudo bem, durante o tempo, acho que dá para a gente poder falar alguma coisa nesse sentido. Mas eu não conheço se a gente poderia deixar isso ainda um pouco mais para frente, tentar fazer uma avaliação ainda um pouco mais estendida, talvez para 12 semanas. Mas acho que 8, 10 semanas, 12 semanas muda muito pouco. Fred me convenceu. Convenceu você, Marquinhos? Eu faria com 12 também. Sim. Pode ser? Pode ser. Com 12 semanas, né, Sérgio? Com 12, se a resposta, por acaso, não for, às vezes, for ficar um mínimo de dúvida, você pode até esperar um pouquinho mais, fazer uma reavaliação, né? Porque às vezes você tem uma resposta um pouco mais tardia.
Você está quase convencido de que foi resposta, mas está alguma dúvida, espera mais um pouquinho, mais umas 2 a 4 semanas, talvez. O que fizemos, Rafa? Bom, a gente reestadiou ele e realmente foi com 12 semanas. E esse é a retoscopia do reestadiamento. Então, aqui a gente consegue ver apenas uma cicatriz rasa, uma área esbranquiçada central, umas regiões mais avermelhadas, e o toque retal totalmente inocente, sem nenhuma lesão tocável. Seguindo a nossa avaliação de reestadiamento, que também considera a realização de uma ressonância magnética, na mesma data, com 12 semanas, a gente observa que todo aquele sinal que era cinza, ele se transformou, ele está enegrecido, ele está escuro, né? Então, todo o tumor virou fibrose, a gente observa. Então, ele teve uma taxa de regressão tumoral completa, um TRG1, um estadiamento final radiológico T0N0. Há consenso que é uma resposta clínica completa, pessoal? Ou alguém gostaria de fazer o reparo? Alguém quer um PET? Ninguém quer um PET? Não? Não? Não, ninguém quer. Eu acho que a gente não tem como garantir ali, Serginho, que a questão, né, do mesorreto, linfonodos ali, a gente não tem como garantir isso, nem antes do tratamento, nem depois. Ainda não tem com PET, até porque você pode ter linfonodos muito pequenos que ele não vai ter a sensibilidade de nos mostrar isso, né? Uhum. Alguém aqui indicaria uma ressecção transanal endoscópica de espessura total, eventualmente com uma amostra do mesorreto, para comprovar isso? Não, se tivesse alguma, gente, se tivesse alguma lesão suspeita, eu indicaria para ressecar, mas do jeito que está aqui, eu aguardaria um pouco mais e também não mexeria, não, continuaria só com acompanhamento, principalmente com essa ressonância, né? Que mostra uma ressonância bem razoável para uma resposta, né, completa. Acho que importante também é o aspecto da coluna, né? Você vê que não, a lesão realmente desapareceu. Né? Perfeito. Ô, Marquinhos, você que falou, então incluímos esse paciente em watch and wait? Qual seria seu protocolo de segmento? Bom, esse paciente ele tem que ser seguido mais de perto, né? Toque retal, ressonância e com exames endoscópicos, né? Então, acho que eu seguiria esse paciente aí pelo menos a cada 3 meses nos primeiros 2 anos, né? Se for possível, né? Perfeito. Esse caso é isso mesmo. Quer complementar, Rafa, que nós fizemos? Foi exatamente isso, Sérgio. A gente tem o costume de fazer essa reavaliação, essa tríade, com cada 3 meses. A gente faz isso nos 2 primeiros anos, porque é onde tem a maior taxa de recrescimento. A gente sabe que pode chegar até 30% em algumas séries de recrescimento nos primeiros 2 anos. Houve um consenso aqui, a gente estava esperando um convidado que poderia eventualmente discordar da nossa conduta no segmento desse paciente. Mas está ótimo. Bom, esse foi o primeiro caso, pessoal. Podemos mostrar outro? Posso fazer uma pergunta rápida? Deve. Taxa de retite actínica, complicação da capecitabina para esse paciente, não houve. Não houve. Né? E nem pelo aumento da dose. Sim. Ok. Serginho, Oi. posso perguntar para o moderador? Posso fazer uma pergunta para o moderador? Pode. Opa. Serginho, com a cirurgia robótica, com a sua experiência, sabendo que a cirurgia é curativa, sabendo que 30% pode ter um recrudescimento da lesão, apesar dessa lesão tá ali no limite, e com a cirurgia robótica, você
no seu serviço, você acha que a cirurgia robótica, tendo essa possibilidade, nós poderíamos oferecer uma cura para esse paciente, sabendo que nós estamos ali no limite? O que você acha para indicação no robô, com a sua experiência? De ETM de princípio. ETM, isso. Estaríamos E com a robótica. A sua experiência e por ser T2 cirurgicamente curativo, com intenção curativa. Vamos lá. O cálculo que precisa ser feito, né, se a gente não estratificar esse doente, né, do ponto de vista com os números que nós temos lá no Vila e no Einstein, se nós não estratificarmos esse paciente, nós temos 20% de resposta clínica completa, essa é a chance, ponto 2, mais uma chance que a gente tem de mais 25% de recrescimento. Então, seria 0,2 vezes 0,6. Essa seria a chance dele de ficar sem cirurgia. Se nós oferecêssemos cirurgia para ele de princípio, o upfront, nós conseguiríamos, muito provavelmente, nesse senhor com IMC de 25, uma excisão total do mesorreto de altíssima qualidade, preservação esfincteriana e ileostomia de proteção. E o que nós faríamos seria precisamente o que está no NCCN, né? Então, hoje, nos próximos meses, esse mesmíssimo paciente seria randomizado para a terapia nutricional, terapia neoadjuvante total ou neoadjuvância convencional no nosso serviço. Daqui a algumas semanas é isso que vai acontecer. Essa opção nós não teremos mais. Sabe, Panda? No entanto, hoje sim, eu acho que é perfeitamente possível operá-lo. Eu acho. Serginho? Sim. Sérgio? Fernando Cordeiro? Sim, sim. Eu não sei se eu posso falar também, mas só para lembrar da nossa população que está participando do Congresso, eu estou vendo aqui que na programação você colocou o CEA. Você levou em consideração esse CEA como segmento por conta do CEA inicial ou não? Porque eu não me lembro de ter ouvido o Pandini falar do CEA inicial. Se eu não me engano, o CEA inicial nesse paciente não é elevado. Era 1,5, não era elevado. Não é elevado. Isso me faz pensar que é sempre bom a gente informar que se o CEA não for elevado no início, muito provavelmente ele não vai ser um bom modo de segmento, né? E isso coloca melhor as coisas para que a gente possa discutir, né? Perfeito. Aqui a gente tem, Serginho, uma plateia, né, bem residente, provavelmente, ouvindo, todo mundo, é isso mesmo. A questão, o que eu entendi, assim, você falou que já em breve você já vai indicar como padrão ouro esse tratamento que foi feito aqui, é isso? Porque a gente tem no NCCN o padrão ouro ainda dá excisão total do mesorreto. Então, assim, como é que a plateia, como é que as pessoas vão tratar isso? Até em questão, vamos dizer assim, jurídica, né? O padrão ouro é esse, mas hoje a gente trabalha assim, o padrão ouro é esse, a excisão, mas existe também, né, trabalhos aqui feitos no Brasil e fora, mostrando uma possibilidade de cura, né, por outras técnicas. Você está propondo, às vezes, uma mudança dessa indicação para um padrão ouro diferente? Sim, exatamente, Carlinhos. Nós, na realidade, não. Existe um grupo latino-americano que é liderado pelo Rodrigo e outros especialistas, outros médicos oncologistas, que propôs o seguinte, está propondo o seguinte estudo. Esse estudo está aberto, que é para os pacientes com esse perfil, tumores do reto distal, ainda que T2, sejam submetidos à randomização por terapia neoadjuvante total, empregando ou não oxaliplatina na consolidação. Nós queremos recrutar para esse grupo. Atualmente, nós estamos recrutando, nós temos um projeto PROAD, né, liderado pelo Dr. Diogo Bugano, que é um médico oncologista lá do Einstein, onde nós randomizamos para neoadjuvância convencional ou TNT com consolidação com folferinol. Atualmente, esse é o projeto dele.
Então, nós vamos tentar encaixar os dois projetos. Um para tumores um pouco mais altos e outro para tumores mais baixos, exatamente esses, porque que a gente possa randomizar para avaliar o papel da oxaliplatina na consolidação. Sim, então estamos propondo um novo padrão de tratamento dentro de um ambiente de pesquisa. Um trial. Ok, entendi. Obrigado. Obrigado. Rafa, bora para o próximo? Então, o próximo caso é uma mulher de 62 anos, uma queixa de dor abdominal em cólicas e hematoquesia há 1 ano. É uma paciente obesa, hipertensa, com hipotireoidismo e diabética. Um IMC de 42 e um exame físico normal. Ela vem para nós com os exames laboratoriais, um HB de 12, uma albumina de 4,4, um CE de 2,5 e uma colonoscopia externa incompleta que identificava uma lesão úlcero-infiltrativa estenosante em ângulo hepático, com a biópsia de adenocarcinoma. Foi estadiada, sistemicamente não havia evidência de doenças, e na tomografia nós evidenciávamos essa imagem de em torno de 5 centímetros no cólon transverso proximal, no ângulo hepático. Então, aqui um corte coronal, aqui um corte axial, evidenciando esse espessamento e essa lesão. Seguindo os cortes da tomografia, a gente podia observar 2 linfonodos maiores proeminentes, esse de 2 centímetros e esse de 1,8 centímetros, ao longo da veia mesentérica superior. Então, aqui a gente mostra o laudo da tomografia. E esse é o nosso estadiamento inicial dessa doença. Doutor Antônio Rocco Imperiali de novo. Vamos lá. Proposta de tratamento. Bom, o que chama atenção é esse linfonodo junto à mesentérica superior, né, que a gente está notando, que não é território habitual da nossa dissecção. A proposta para o procedimento cirúrgico seria a colectomia direita ampliada, né? Mas o que chama atenção é esse linfonodo nessa posição e que sugere se vamos correr atrás ou não desse linfonodo, né? Para muitos autores, esse linfonodo já é doença metastática, linfonodal, né? E eu tenderia eventualmente, se ele tivesse muito fácil a dissecção, incluir na dissecção. Mas se não, seria uma colectomia direita clássica e não correria atrás desse linfonodo para fazer uma linfadenectomia fora do território de ressecção. Não indicaria uma excisão completa no mesocolo. Rocco não indicaria excisão completa no mesocolo. Alguém quer desafiá-lo? Serginho, eu acho que aí a gente não teria assim, um tratamento eficiente para esse linfonodo, né? Que não fosse a tentativa, né, de acordo com os critérios lá de Rosenberg, alguma chance da gente tentar deixá-lo R0. Eu acho que seria uma ideia que a gente teria aqui de fazer, sim, a colectomia direita com a linfadenectomia ao longo da veia mesentérica, próximo da artéria, não tendendo a isolá-la totalmente, a artéria não, mas a veia sim, né? E incluiria aí, como é ângulo hepático, incluiria aí a linfadenectomia até do tronco ali da artéria cólica média pelo posicionamento do tumor, né? Por ser a área de drenagem. Banda balançou a cabeça ali, acho que ele estava concordando. É isso? É isso. Gânglio na altura da mesentérica. Isso daqui tem que partir sem metástase. Então, tem que ser a cirurgia R0 é a excisão do mesorreto. Eu acho que tem que entrar pela veia e tirar esse gânglio. Isso é minha opinião. Marquinhos, de acordo? Concordo também. E mesmo porque o aspecto da tomografia, o linfonodo é feio, né? Ele é irregular, ele é um pouco especulado, tamanho também. Então, eu acho que ele está acometido. Eu acho que a tendência é partir para ressecção. Aí depende a experiência de cada um, né? Aberta, laparoscópica, robótica, mas a tendência é, pelo tamanho da lesão, partir para ressecção, sim. Perfeito. Só adentrando na discussão que mesmo que haja uma cirurgia macroscopicamente R0, ela não é R0, certo? Esse linfonodo aí, ele já é uma lesão metastática, pode ser considerada como sendo
metástase linfonodal. Então, o R0 macroscópico provavelmente não se traduz como uma efetividade R0. Como assim, Rocco? Não entendi. Porque esse linfonodo ultrapassa o território habitual. Para alguns autores, inclusive, esse linfonodo já é uma metástase linfonodal, nós estamos correndo atrás de uma metástase, como sendo... Nós não sabemos se não há um linfonodo ou acometimento linfonodal além dele, né? Nós não trabalhamos, e ninguém trabalha, não existem trabalhos e estudos que possam considerar ele como sendo um linfonodo sentinela, ou se há linfonodos sentinelas relativos a ele. Então, mesmo que ele seja ressecado, só para passar, eu sei que todos, inclusive, que citaram a ressecção, sabem isso, mas só para a audiência toda, que a ressecção eventual desse linfonodo não implica que a gente está fazendo um procedimento absolutamente curativo, tá? Não estamos confiando que seja esse o único linfonodo acometido à distância. Sim, mas mesmo no caso, Rocco, se tem um gânglio, ele pode também ser positivo ou não, a gente não tem, mas na realidade a gente tem que ressecar esse gânglio, na minha opinião, ressecar esse gânglio. Logicamente que passa a ser uma cirurgia, quando a gente fala em excisão completa do mesocolo, mais avançada. É lógico que aqui todos que estão aqui na mesa seriam capazes de fazer, nós temos um público também não, mas eu penso que a ressecção do nódulo, ela é perfeitamente, a gente tem que correr atrás, independente também se ele vai dar ou não, porque se esse gânglio for negativo, positivo e for deixado, eu acho que nós estamos deixando, no mínimo, tumor ali que deveríamos tirar, pelo menos, loco regional. Isso facilitaria, inclusive, a adjuvância. Eu posso fazer um comentário? Por favor, Fred. Eu acho que, apesar de termos uma paciente obesa, e talvez parece que a obesidade dela é mais centrípeta do que da parte interna do abdômen, eu não vejo que a gente tenha muita dificuldade em encontrar esse linfonodo. Eu acredito até que a própria cirurgia convencional que a gente está acostumado a fazer contemplará essa ressecção desse linfonodo, porque a imensa maioria dos cirurgiões brasileiros faz esse tipo de cirurgia classicamente, ou seja, aquela cirurgia com 10 centímetros que foi apresentada no começo da noite, é uma cirurgia que muitos de nós já fazemos. A escola brasileira é uma escola brasileira com qualidade cirúrgica muito boa. O Roenberger, quando apresentou os outros espécimes que ele comparava, não são espécimes que nós estamos acostumados a ver nas nossas cirurgias aqui no Brasil. Geralmente, nós fazemos uma ligadura bem rente à artéria mesentérica superior e à veia mesentérica superior. É raro a gente deixar linfonodo de 2 centímetros visível para trás e provavelmente deve sair de monobloco com essa peça numa cirurgia que nós estamos acostumados a fazer de rotina nas nossas instituições. Então, eu não ficaria tão assombrado assim no pré-operatório, e eu acho que a gente, avaliando no intraoperatório, nós não nos surpreenderíamos em ver facilmente esses linfonodos. Ok. Então, eu acho que para remover um linfonodo que está junto à veia mesentérica superior, há consenso de que a operação seria uma colectomia direita ampliada ou não, porém com dissecção linfonodal D2 e ligadura vascular central? Sim. Se for essa é a operação. Todos concordam vocês concordam com o argumento do Fred de que essa é o nosso padrão? Fred, assim, é um padrão nosso, sim, mas nem todo mundo entende que esse é um padrão que a gente faz. Eu acho que nós fazemos mais alargado, um grande grupo, né, de médicos que tem essa noção que o Fred falou. Mas a gente, às vezes, recebe casos com poucos linfonodos, uma colectomia direita não adequada, né? Então, por quem sabe o que está fazendo, sim. Mas, nesse caso, o linfonodo, quando ele está junto mesmo da veia mesentérica, e você, ou, tudo bem, você ressecou o que você viu, né? Você está vendo esse linfonodo que foi identificado na tomografia, você ir lá e ressecá-lo, tudo bem, mas ele tem que ser retirado. Ou com uma D3 ali, com a linfadenectomia junto da veia, eu acho que ele tem que ser retirado. Até porque, de repente, você não vai fazer uma quimioterapia nesse paciente. Se ele der um T3N0
no estágio 2, um paciente, de repente, com diabetes, hipertensão e tal, você vai pesar o risco de fazer, talvez, uma adjuvância. A gente tem que pensar nisso também. Esse é o meu ponto, exatamente o que o Carlinhos falou. Na minha opinião, para achar esse linfonodo, você tem que, no mínimo, dissecar a face ventral da veia mesentérica superior, o que não é o que nós fazíamos, o que nós fazemos habitualmente na colectomia direita oncológica. Não é, mas quando a gente vê um linfonodo ali naquela região, Sérgio, é uma coisa que a gente normalmente vai atrás, a gente tenta fazer uma linfadenectomia dessa região. Eu não vejo, talvez, a necessidade de fazer aquela hipermobilização da D3 pela frente e por trás, porque cá entre nós também, não é uma coisa que ela é isenta de complicações ou de risco de lesão da veia, que é uma lesão catastrófica, né? Não é uma lesão simples, né? Então, nós estamos falando de uma equipe, de um tratamento de um cirurgião que, eventualmente, faz uma ressecção não tão alargada. Eu acho que também a gente tem que acreditar que o cirurgião que vai estar fazendo uma ressecção tão alargada quanto essa também tem que ter uma expertise muito bom da linfadenectomia sobre a veia e a artéria mesentérica superior, porque isso não é livre de complicação e é uma complicação que tem uma mortalidade não desprezível. Okay. E a gente observa que as recidivas são nesse ponto, próximo à cabeça do pâncreas, os vasos da alça de Henle, então, e é muito difícil você cuidar uma recidiva dessa. Não é simples você operar uma recidiva dessa. Não é. Rafa, o que fizemos? Vamos lá, Serginho. Veja se convencemos. Então, a gente acabou fazendo uma colectomia direita ampliada com a excisão completa do mesocólon. Então, a gente começou a cirurgia, aqui o vídeo da cirurgia. A gente abriu o flap aqui do peritônio, já um pouquinho mais distal, identificou o duodeno, mas já direto na veia mesentérica superior, na sua face anterior. E daqui a gente usou como um guia, né, para identificar também os pedículos iliocecocólicos e depois a gente subir em direção ao pâncreas ali, o mais rente possível, para englobar esse possível linfonodo. A gente usa aqui até o ligamento falciforme na direção dessa abertura do peritônio, mas dá para ver a impressão da veia muitas vezes, e a gente faz essa dissecção. A gente liga os vasos iliocecocólicos apenas com a pinça de energia, aqui uma pinça de energia avançada, um bipolar avançado, e aqui, rapidamente, eu coloquei só para a gente ter a noção da padronização da cirurgia, a gente costuma seccionar esse ilho logo de princípio, para facilitar, e depois a gente volta aqui para a região do mesocólon, que é aquela região a mais difícil aqui da dissecção. Note que o pâncreas está aqui, a gente vai bem rente, então a gente tenta pegar o ramo direito da cólica média, e esse vaso já é um vaso proveniente do tronco de Henle, que a gente não identifica exatamente, pode ser uma cólica direita superior, uma artéria anteropancreática superior, enfim, aqueles vasos que saem do tronco, mas a gente sabe que a gente está bem rente ao tronco de Henle, dissecando ele e levantando todo o folheto linfonodal para garantir que o linfonodo saia. Então, aqui terminando de ligar o ramo direito, né, da cólica média, e a gente acha esse espaço periduodenal ali que a gente vai conseguir abaixar esse restante de tecido gorduroso que não faz parte da linfadenectomia até acessar o outro lado ali, por baixo do cólon transverso, né? A gente vai dar 10 centímetros da margem distal, faz uma epiplectomia parcial ali da região do ângulo e segue na liberação do ângulo hepático aqui de cima para baixo. A gente já ganhou bastante de baixo para cima, eu editei o vídeo bem rápido para a gente não perder muito tempo, mas a peça praticamente liberada, secciona com o grampeador linear, faz a colotomia, faz a enterotomia, dispara o grampeador para fazer a nossa anastomose intracorpórea, que, como de costume, a gente faz em todos os doentes. Esse doente tinha um IMC elevado, então mais uma indicação que a gente tem preferência de fazer. Aqui tem uma leve contaminação fecal, mas a gente limpa com uma gase e está resolvido. O benefício da intracorpórea ainda se mantém nesse caso. Alguma curiosidade sobre o anatomopatológico? Não, né? Rafa, pode mostrar o anatomopatológico para a gente? O gânglio. Então, e o nosso anatomopatológico, parece que o Carlos Vel já tinha suspeitado,
que poderia vir um estadio 2, né? Vem um T3N0, 24 linfonodos secados, tanto os linfonodos pericólicos como aqueles apicais próximos à mesentérica superior vieram negativos e livres de metástase linfonodal. Nós precisamos de uma toma de controle que a gente vai precisar. Eu gostaria que a gente fizesse, viu, Rafa? Tá bom, Sérgio. Posso pôr uma polêmica aí, Se Serginho? o tomo de controle vier com linfonodo, você vai operar de novo para tirar o linfonodo? Certeza, certeza. A Posso gente pôr uma acha polêmica? que não. A gente acha que não porque eu estava nessa cirurgia. E apesar do que nós estávamos, né? Certo. Apesar de a gente não ter conseguido mostrar a dissecção da mesentérica superior, eu acho que não. Mas agora eu gostaria de ter. Posso fazer uma pergunta? 24 linfonodos é um número muito bom, né? Agora, deixa eu perguntar, deixa eu botar um pouquinho de polêmica. Vocês acham, eu acho que talvez o Romagnolo poderia estar aí para falar para a gente, mas o Denadai e o Véu estão aí para poder falar para a gente. A cirurgia guiada por imagem, você acha que poderia ter ajuda? Você acha que vai chegar um momento, Sérgio, que nós vamos conseguir fundir isso aqui realmente, encontrar isso no intraoperatório? Eu acho que vai chegar uma hora que aí sim vai fazer diferença realmente a modernidade para a gente, sabe? Vocês acham? Não tenho dúvida, né, que esse momento vai chegar da fusão de imagens, né? Isso já está em andamento aí. O Luiz tem visto isso daí lá fora, né? Na França, algum software já trabalhando nisso, já tem bem avançado, e isso vai chegar, o que vai facilitar absurdamente para a gente abordar as áreas, né, como tanto margem de tumor, como linfonodo suspeito, aí sim trazendo menos até risco e morbidade para o paciente, né, se a gente conseguir abordar direto o ponto de maior preocupação nossa, para não deixar um tal linfonodo suspeito. Entendeu? Também tenho certeza que sim. Tem. Serginho, posso fazer uma pergunta? Uma coisa que, claro, uma coisa que a gente não tem lá no Vila é a fluorescência com ICG. Eventualmente poderia nos ajudar, né? Nos sistemas de videocirurgia, não nos sistemas robóticos, né? Serginho, só uma polêmica. Se não tivesse esse linfonodo visível na tomografia, vocês indicariam um tumor de 6,5 centímetro, ângulo hepático, grande, estenosante? Vocês indicariam uma colé com incisão total do mesocolo ou não? Não, Marquinhos. Não? Não, essa é uma paciente, como você viu na cirurgia, ou deu mais ou menos, mas é uma paciente bastante obesa. Se ela não tivesse a suspeita de acometimento linfonodal tomográfico, eu faria uma colectomia direita ampliada para ela. Com dissecção de... Bora, Rafa. Caso 3. Vamos seguir. Caso 3. Então, uma mulher, 42 anos, apresenta hematoquesia há 2 anos, puxo e tenesmo. Comorbidades, tem um tabagismo ativo de 20 maços anos, um MC 27,5. Chega para nós, no exame físico, uma lesão tocável 7,5 centímetros da borda anal. Faz essa colonoscopia, uma lesão estenosante, ulcerada, circunferencial, disponível ao aparelho, numa altura 8 centímetros da borda anal. E faz o estadiamento do câncer de reto, com a ressonância, estadiamento loco regional. Na ressonância mostra uma lesão anular, uma margem distal a 5 centímetros do anel anorretal, por volta de 8 centímetros da borda anal, veio como um T3C N0, face mesorretal em risco e uma invasão vascular extramural presente. Vou mostrar aqui, então, a região onde era o risco do acometimento da face mesorretal, essa região posterior, onde a gente identificava a maior proximidade da extensão tumoral no mesorreto, com a face mesorretal, e a invasão vascular, aqui o corte não ficou muito perfeito, mas a gente vê que aqui tem uma área mais escura, que é um vaso, o tumor estendendo para o vaso mesmo peritumoral. Então, a gente tem estadiamento sistêmico sem evidência de doença. Tá bom. Quem gostaria de opinar pelo tratamento?
jovem, 42 anos, neoplasia tocável, porém, 5 centímetros do anel anorretal. Localmente avançado, um tumor ugly, né, T3C, passa mesorretal em risco, invasão vascular extramural presente. Sérgio, eu posso começar aqui comentando. Acho que é o paciente que tem aqueles critérios de mau prognóstico, né? Que nem você falou, um tumor ugly. Não acredito que a gente possa prescindir da quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, tentando diminuir aí a chance de uma recidiva local, tá certo? E eu acho que a gente deveria fazer, em ausência de pandemia, eu acho que a gente deveria fazer o tratamento clássico com dose de quimioterapia, de radioterapia convencional, 5.400, e a capecitabina, se você quiser, ou 5-fluoracilo. Alguma indução ou consolidação? TNT para ela ou não? Olha, Sérgio, a gente está passando por um momento atual que é complicado. A gente teve agora os resultados do Rapido, que foram bastante favoráveis, com uma neoadjuvância, um short course seguido de um curso bastante longo de quimioterapia, que teve uma resposta melhor do que o tratamento clássico. Agora a gente está num momento muito complicado, realmente. Eu acho que complicado realmente pelas vindas dos pacientes aos nossos setores de radioterapia, que são 28, 30 sessões que ele tem que vir no hospital. Não raramente ele tem que pegar o transporte público para vir. Você também trabalha no hospital público quanto eu. E acho que tem que proteger o paciente de eventuais contaminações nesse momento. Então, acho que as modificações que estão sendo feitas nos esquemas de quimioterapia têm que, sim, visualizar essa nova situação pandêmica que nós envolvemos. Então, eu acho que a gente poderia fazer, sim, um esquema tipo uma excisão total, uma neoadjuvância total, não com oxaliplatina, visando realmente oferecer alguma neoadjuvância para esse paciente, mas não com tantas vindas ao hospital para receber a quimioterapia e a radioterapia. Carlinhos, alguma sugestão diferente? É uma paciente de risco, né? O Fred já falou, esse fato de ter invasão vascular extramural, nós sabemos aí o risco de micrometástase e desfecho ruim, né? Casos de metástase à distância, né? Um paciente jovem, então acho que a gente tem que tentar oferecer o máximo aí para essa paciente, tentar resgatar, diminuir essa lesão e depois operar. Então, eu acho que, independente do curso de rádio, eu acho que aí vai da experiência de cada serviço, né? Nós aqui já estamos começando o short course em alguns casos e estamos agora vendo os resultados, estamos operando esses casos agora, estamos com uma experiência não muito grande, mas favorável até, com a radioterapia de curso rápido, e seguir com a quimioterapia total, nesse caso, para tentar oferecer uma melhor sobrevida, aí, nesse caso, dessa paciente, que tem um prognóstico ruim, nós sabemos. É isso mesmo, a gente faz, né, é o Rapido que a gente tem feito, como o Marcos falou, a gente quer ver os resultados mais a longo prazo, até com relação à dificuldade ou não mais de cirurgia, parece que não há, assim, maior dificuldade no momento, não dá para falar isso, mas é um short course, né, que o Fred falou, o paciente vem menos ao hospital, Folfox ou Xelox, né, são 9 ciclos ou 6 ciclos de Xelox, depois um intervalo aí de 4 a 6 semanas e a gente opera o paciente. Tá? Então, a gente tem feito, nesses casos, T3C para frente, aí, nesse que é o caso, aí, a gente indica sim. No ICESP, nós modificamos nosso esquema de quimio-radioterapia neoadjuvante logo no começo da pandemia, no ano passado. Nós temos aí mais de 190 pacientes já tratados com um esquema modificado de quimioterapia e radioterapia neoadjuvante do que a gente fazia no passado. E os resultados têm sido bastante interessantes. Nós temos tido taxa de resposta completa, sim, mas o intraoperatório do short course é um intraoperatório um pouquinho mais chatinho, viu? A impressão que eu tive. Rafa, o que nós fizemos?
Vamos lá, Serginho. A gente indicou a neoadjuvância. E o esquema indicado foi uma neoadjuvância, uma quimio-radioterapia de curso longo, de 54 grays, né, em 27 frações, e a gente adicionou a consolidação, a quimioterapia com Xelox 5 ciclos. Ela foi tratada antes da pandemia, ok, people? Ok, prof. Beleza. Reavaliamos em 12, tá bom? Tá bom? Bora, Rafa. Reavaliação de 12. Então, o reestadiamento foi feito, nesse caso, em 14 semanas, mas por um detalhe de organização, de consulta, de agenda, exatamente, Serginho. E esse foi a imagem da retoscopia que a gente teve no primeiro exame de reestadiamento. Então, a gente vê, basicamente, uma área mais friável, mas não vê nenhuma lesão ulcerada, vegetante, uma área brancacenta aqui abaixo, umas áreas de retite e petecas, enfim, mas nada ulcerado ou vegetante. O toque retal aqui também não foi identificado nenhuma lesão endurada ou suspeita. Quer mostrar a primeira coluna, Rafa? Volta rapidinho. Talvez essa imagem da esquerda a que tinha sido melhor representada, mas está bem próxima, mas era uma lesão circunferencial ulcerada, né, substenosante. Pode voltar lá em 14 semanas, Rafa. Rocco, resposta completa endoscópica? Creio que sim. Endoscópica me parece resposta completa, sim. Pela nossa experiência, acho que sim. O toque talvez ajude a gente, mas o aspecto é de resposta completa, sim. Toque molinho. Próximo disso. E a ressonância? Toque molinho, eu continuo achando que, aparentemente, uma resposta completa. Mas, nesse caso, se eu puder me adiantar e continuar a explicação, ou continuar na conduta, não sei se... Mas vou me adiantar. Pela altura da lesão, eu indicaria a cirurgia. Sem ver a ressonância? Não, eu acho que você vai mostrar, né? Mas mesmo que seja, já vou adiantando, que mesmo que fosse uma resposta completa à ressonância, uma lesão a 8 centímetros com esfíncter sem risco numa jovem com sinais de mau prognóstico logo de cara, eu indicaria a ressecção cirúrgica. Então não preciso mostrar a ressonância. Não, precisa sim para os outros, todo mundo quer ver. Vamos saber da ressonância. Vai, Rafa. Bom, a ressonância mostrou uma boa resposta à quimio-radioterapia e à consolidação em TRP2. Então, praticamente toda a área tumoral, né, que era aquela área cinza, ela se transformou numa área fibrótica, tem uns resquícios, por exemplo, nessa região. A gente observa, interessante como a face mesorretal agora não está mais em risco, né? Então, uma lesão continua nessa altura, uma lesão alta, como o Rocco disse, 8 centímetros da borda anal, invasão alguns focos de invasão vascular extramural presente, mas agora um grande recrudescimento aqui nessa região da fáscia mesorretal e uma quase resposta no sinal da doença. Ainda tinha alguns focos acinzentados que o radiologista considerou possível tumor. Pega a resposta, hein? Muito boa resposta. Mas a cirurgia, concordo com o Rocco. O quê? Não, a conduta, concordo com o Rocco. Ele ainda tem lesão na ressonância, Serginho, com a suspeita ainda de uma regressão total, e essa paciente, no meu ponto de vista, vai para a cirurgia. Deve ser indicada a cirurgia. Além de fazer uma excisão total do mesorreto agora, conforme proposto pelo Rocco e pelo Panda, alguém tem alguma outra alternativa? Cirurgia mesmo. Ninguém esperaria mais? Não. Por quê? Até porque, Sérgio, uma vez que você tem uma resposta ao tratamento, isso indica que é um tumor melhor, né? Mais responsivo. Então, se você associa a cirurgia, a gente acredita que está melhorando aí o resultado nesse tratamento, nesse caso aí, dessa paciente.
Tá? E uma recidiva é sempre muito ruim, a gente sabe disso, o resgate pode ser feito, mas ele tem que ser precoce, tem que ser muito identificado precocemente, né, para a gente para não perder o time do paciente. Então, eu acho que a gente deve usar todas as armas que a gente tem hoje, já que, principalmente, a resposta foi muito boa. Se a resposta não fosse quase nenhuma, a gente estaria até preocupado, né? Mesmo com a cirurgia, indicaria a cirurgia, mas eu ficaria mais preocupado de mais chance de recidiva logo regional. Mas, pessoal, pushing the limits aqui do tratamento neoadjuvante total, e frente a essa resposta sensacional, vocês não esperariam uma involução da lesão para a resposta clínica completa? Não, ninguém quer saber disso. Não tem pegar. Veja. Ou seja, eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, a gente tem que dizer que não é uma resposta tão sensacional assim, né? É uma resposta sensacional. Mas olha a coluna. Na intraluminal nós temos uma resposta sensacional, mas a gente tem ali atrás, a gente tem claramente uma persistência de doença que está sendo dada aí pela radiologista, tá certo? Que consegue ver isso muito bem. Está falando de novo de uma invasão extramural que está presente por tumor. Então, eu não vejo assim nenhum grau de segurança para a gente buscar uma resposta completa. O que nós buscávamos no início para essa paciente era aumentar a chance de cura de uma cirurgia, oferecendo para ela uma neoadjuvância. Era isso que a gente queria, e isso a gente vai conseguir. Então, não é uma lesão que está 2 centímetros da borda anal, que a gente tem risco de perder ou de uma colostomia definitiva. Então, acho que a gente tem, sim, que oferecer para essa paciente uma cirurgia nesse momento. A gente gostaria de atingir com a neoadjuvância, provavelmente a gente atingiu. Tá bom, então... Concordo também. Cirurgia. Se eu trocasse o estadiamento dessa ressonância de 14 semanas para T2, tá bom? T2N1, e tirasse a invasão vascular extramural, mesmo assim vocês não esperariam? Não esperaria. Tá bom, desisto. Você esperaria? Deixa eu mostrar o que nós fizemos e respondo em seguida, Fernando. A lesão não é tocável, né? Pelo que eu entendi, isso daí também não é tocável. Tocável. Ela foi Agora não tem mais tocada lesão. no primeiro estadiamento, sim, Fred. Agora não tem mais. Ó. Vai, Rafa. Então, a gente... Quer que eu fale os detalhes, Sérgio? Eu posso já passar para a indicação? Pode dar conduta. A gente acabou realizando a cirurgia, foi a retossigmoidectomia, a laparoscópica, foi o total do mesorreto. A anastomose foi tranquila, uma anastomose coloretal terminal, não havia risco esfinteriano para esse caso mesmo, então anastomose grampeada, e a ileostomia de proteção, devido à altura da anastomose, e a radioterapia prévia, né? Como o Rocco disse, a gente está tendo uma dificuldade maior. Nesse caso, a gente não teve, por acaso, talvez que tenha a resposta tenha sido muito boa, mas quando os tumores não respondem muito bem aos esquemas de TNT, a cirurgia tem sido mais difícil no nosso ponto de vista. E o estadiamento, e o anátomo patológico veio como um T2N0, e realmente havia presença de tumor na peça, e apenas 5 linfonodos na peça, mesmo tendo uma integridade do mesorreto, tudo nos padrões de qualidade. Agora, respondendo a tua pergunta, Fredão, você vê que o estadiamento anatomopatológico em nada é parecido com a ressonância pós-TNT, né? Você vê que você tinha invasão vascular, você tinha acometimento linfonodal e era um T3. Mas quando a gente operou, e agora estou me incluindo no grupo que nós operamos, então o serviço operou, era um T2 com linfonodo negativo. Nós queríamos esperar mais, mas a paciente não quis. O professor Caio Nas, na tese de livre docência dele, agora recente, mostrou isso claramente, viu, Sérgio? Ele mostrou claramente que a gente tem realmente aí, geralmente até um overstaging da própria ressonância após a quimiorradioterapia. Então, isso daí a gente deve publicar em breve, essa nossa casuística lá do ICESP,
Mas isso a gente conseguiu mostrar bem. O Caio mostrou muito bem na tese de docência dele. Serginho, só para quem está assistindo também, lembrando, né, essa paciente ela precisa de uma colonoscopia, né, porque a primeira foi incompleta. Boa, Marquinhos. Sim. Lembrar que é um paciente jovem que pode ter um tumor sincrônico aí. Então, se possível, uma colono antes da cirurgia, né? Ela acabou fazendo uma lesão subestenosante, o aparelho passava. Tá. É um aspecto, mas ela acabou tendo, sim, uma colonoscopia, mas bem lembrado porque a imagem, a foto não... Eu entendi que foi incompleta a primeira. Eu gostei também do que o Rafael aí mostrou, da imagem, da ressonância, Rafael. É aquela imagem onde você coloca aqueles cortes transversais na ressonância. É importante o pessoal que está assistindo lembrar que existe um protocolo para fazer essa ressonância, com uma avaliação adequada do mesorreto, e esses cortes têm que ser transversais, né? Eu acho que é uma outra que você estava um pouquinho, que tem uns cortes transversais ali. Na outra... uma outra que você mostrou, tem aí, essa daí. Ali é importante, porque essa técnica, um protocolo adequado para avaliar o mesorreto envolve cortes transversais ao longo, né, do eixo longitudinal do tumor. Porque se não for feito assim, isso compromete o resultado que você tem ali na ressonância. Tá? Sobre a estadia, se não for perpendicular. É isso aí. Tá bom. Sagital perpendicular. Sérgio, Fernando Oi. Cordeiro. Oi, Fernando. Eu só queria, vendo o que foi apresentado, verificar que a imagem não necessariamente ela é fiel àquilo que está acontecendo. E antes mesmo de você mostrar a ressonância, o feeling, o cheiro de cada um daqueles que vem trabalhando nessa área mostra que a gente pode acreditar, ver uma ressonância, mas sempre tem que perceber pequenos detalhes, como a infiltração, que pode supor um tumor escondido e que a própria ressonância acabou deixando passar. Então, eu acho que essa é uma explicação boa, porque antes mesmo da apresentação do caso finalizado, como você apresentou agora, já havia um cheiro de que alguma coisa não tinha dado adequada imagem na ressonância. Então, essa é um conselho para as novas gerações, aqueles que vêm vindo agora, que acreditam piamente numa imagem radiológica, numa imagem pela ressonância, e ela também vai trazer alguma dificuldade ou pode mostrar que não é uma realidade absoluta. Perfeito. São 9h48. Rafa, mais um caso. Bora. Paciente. Então, uma mulher, 43 anos, assintomática, referia um exame de colonoscopia devido a uma alteração de exame de sangue. Veio encaminhada por um colega, negava história de câncer na família, referia que em 2018 tinha feito uma colonoscopia, uma lesão vilosa extensa, mas que foi orientado por um profissional da saúde que era para seguir como uma conduta expectante. Então, ela procurou novamente o serviço, agora 2 anos depois, e na retoscopia, na colonoscopia, evidenciava essa lesão, 2 centímetros da linha pectínea, é uma lesão vilosa de aproximadamente 5 centímetros, né? Então, aqui a retrovisão, mostrando que se estendia por 5 centímetros e acometia 50% da circunferência do reto. Ela parece um pouco mais alta, né, Rafa? Vai para a próxima foto. Ali parece a primeira válvula de Houston, né? Onde ela se situa, exatamente. Não sei se é a retrovisão exatamente. Não é retrovisão, não, hein? Porque aqui está o colonoscópio. Essa é a válvula de Houston mais distal. Essa seria a válvula de Houston. Outra foto. Muito bem. Isso. Da biópsia, o endoscopista que fez biopsiou essa lesão. Isso, era uma lesão que não tinha nenhuma depressão central, ele biopsiou e veio um adenoma tubuloviloso com displasia de baixo grau. Beleza. Doutor Antônio Roque Periali. Conduta.
Acho que chama a atenção do doente jovem, uma lesão que aparentemente é benigna, mas a gente precisa ver bem esse grau de invasão, se há grau de invasão, porque ela está muito próxima ao esfíncter, né? Então, realmente, uma cirurgia aí é muito complicado se imaginar, e aí realmente eu prosseguiria com o exame de imagem, teria que ver uma ressonância, ver o grau de invasão, para ter uma ideia se há uma possibilidade, em sendo uma lesão não T2, eventualmente no máximo T1, de fazer uma ressecção por colonoscopia, eventualmente uma ESD. Eventualmente, vamos ver o exame. Imagino que vocês tenham feito. Imaginou certo. Eu queria ter uma ideia, Sérgio, antes de passar talvez para a conduta. Pois não. Não, eu vou mostrar. Ah, tá. Ressonância. Tem uma outra colonoscopia ou não? Não entendi. Tem uma outra colonoscopia com magnificação de imagem? Não, Fred, não foi feita Realização de criptas? Padrão de cripta tem? Não. Não. Só essa de alta resolução, porém sem magnificação. magnificação. Mas acho que caberia aí, uma vez que é importante a avaliação das lesões vilosas, o padrão de cripta, que consegue ter um estadiamento ainda mais preciso, com uma acurácia ainda maior do que a ressonância magnética, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, aí, como o Rocco havia sugerido, prosseguiu-se a avaliação local dessa lesão e foi optado por fazer uma ressonância magnética. E a ressonância via que, logo acima do anel anorretal, uma lesão anterior de extensão de 5 centímetros, bem semelhante com o que a retoscopia colônica tinha comentado, e um estadiamento T1N0. Era restrita, não ultrapassava, a princípio, a muscular própria. Rafael, é compatível com isso aí, Rafael? O toque era uma lesão com mobilidade, assim? Mas... Exatamente, viu, Dr. Carlos? Era um toque com uma lesão bem móvel, mobilidade, não tinha endurado, não tinha uma depressão, não tinha um toque bem, vamos por benigno mesmo. Importante o toque, né? Tem essa tal. Não tem, Rafa? Tem, Serginho. Sagital aqui. Uma lesão. Parece ser meio intraperitoneal, não parece, Sérgio? Ela parece estar na reflexão, né? Ao nível da reflexão. Aqui a gente vê, né? Aqui o fundo do saco, né? Se a gente vê aqui, entender que aqui é delgado, ela deve ter um componente intraperitoneal ou situada na reflexão. Ela tem 5 centímetros de extensão, né? Ficou 2 anos, né? Com ela. Não precisava tirar, né? Boa conduta, né? Alguém quer uma ultrassonografia endonal? Endorretal? Eu gostaria. Se a gente não tem a magnificação, eu gostaria sim da ultrassonografia endorretal. Eu acho que é um aparato a mais, né? Para você usar, né? Mas sabemos que a ressonância aí mostrou muito bem, né? Mas nós não fizemos. Diferenciar T1 de T2 também é meio difícil na ultrassom ainda, né? Eu iria discutir que tipo de achado poderia mudar a nossa conduta, né? Eu acho que o achado da colonoscopia mostrando o padrão de cripta irregular poderia já dizer um grau de invasão da profundidade da submucosa e a gente não fazer um tratamento local. Por outro lado, também, se a gente tivesse um padrão de cripta N, 5N, acho que a gente poderia sim ter aí uma possibilidade, desculpa, ao contrário, se tivesse um padrão de cripta que tivesse alguma permanência dos padrões habituais, a gente poderia eventualmente imaginar que, mesmo se tratando de uma doença já com adenocarcinoma, que ele estaria restrito à submucosa SM1. E aí a gente poderia fazer uma ressecção local com mais segurança. Mas o anatomopatológico é que dita tudo no fim das contas, né? Mas o critério tamanho já não exclui essa lesão de T1 de baixo risco? Não. Não Esse é um critério, não exclui. Esse é um critério antigo, já é um critério que a gente não usa ele mais como sendo um critério que determina o tumor de alto risco ou o tumor de baixo risco. Esse é um critério que a gente já alguns lugares ainda usam, mas a gente já provou que isso
A gente tem lesões com mais de 10 centímetros, 15 centímetros ressecadas localmente e que não tinham invasão na profundidade. O estadiamento T1, o estadiamento de ressonância magnética. T1 com invasão de SM1. Adenocarcinoma com invasão SM1. Qual a conduta, então? Alguém quer dar uma opinião? Qual a conduta que nós faríamos aqui? Eu acho que eu não sei, eu estou passando aqui na frente dos outros e está dando muito silêncio, desculpe. Desculpe se eu estou me adiantando aqui aos outros, mas eu acho que uma ressecção local, ela tem indicação e a gente tem que conversar com a paciente antes, explicando que o anátomo patológico é o que vai determinar se a conduta foi acertada ou não. Ela tem que saber disso antes de uma ressecção local. Eu pensaria também em ressecção local, né? Tudo bem que os critérios aí, a lesão é extensa, né? 5 centímetros, parece que ela se estende no reto superiormente, mas de início acho que concordaria com o Fred, pensaria em primeiro uma ressecção local. Ressecção local de espessura total ou ressecção local de espessura parcial? Parcial. Parcial. O que nós temos disponível, Sérgio? O que você quiser. Eu tentaria ou um IST Sem ou uma espessura parcial. A parede anterior e vagina, né? Espessura parcial. Eu faria uma ressecção de espessura total, porque eu teria um pouco de receio de deixar uma margem, sair com uma peça ali, e por acaso, como é uma lesão de 5 centímetros, a gente tem aí um risco de vir um adenocarcinoma em alguma parte dessa peça. E aí eu deixar uma margem exígua ali, limítrofe, eu ficaria preocupado. Eu sugeriria uma ressecção em espessura total, na tentativa realmente de resolver a questão, desde que venha, né, um adenoma de baixo grau. Tá? Eu me preocuparia, porque se isso aqui fosse um adenoma de alto grau, ou outro critério de mau prognóstico, né? Apesar de haver esse questionamento do tamanho, o tamanho a gente, se for o único, realmente a gente pode até deixar em segundo plano. Mas se houver algum outro critério de mau prognóstico, me preocuparia fazer uma ressecção local, porque isso pode dificultar, como a lesão é baixa, uma excisão total do mesorreto com uma anastomose baixa. Isso pode prejudicar. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem com relação a isso, mas nesse caso específico, baixo grau, adenoma e tudo, eu acho que está indicado, sim, a excisão local. Mostra o que nós fizemos, Rafa, porque vai cair a transmissão. Então, a gente indicou um local, mas a gente indicou uma ressecção local de espessura parcial por robô. Então, aqui foi realizado a identificação da lesão, né? A gente vai dissecando, a gente consegue identificar a muscular permanecendo, né? Não violando ela, não fazendo uma espessura total. A gente usou a plataforma, como o Dr. Sérgio mostrou na aula anterior, para fazer essa dissecção, né? Robótica, XY. Então, a gente usa preferencialmente o gancho para fazer essa dissecção, e é uma dissecção que também é bastante cuidadosa, mas que, com a mobilização do robô e a possibilidade de operar nesse ambiente, ela é possível. Então, a gente olha toda a muscular íntegra, né? A gente vai dissecando essa lesão, não tinha nenhuma característica, em nenhum momento dela estar aprofundando durante a dissecção que a gente foi realizando, não existia um momento de uma fibrose mais intensa, ou que sugeriria uma invasão na parede muscular, ou mesmo sugerindo uma lesão mais avançada, né? Então, a gente conseguiu manter a dissecção toda de espessura parcial. Eu vou só adiantar aqui o vídeo. A gente simplesmente foi margeando ela, dando uma margem mais visual mesmo, macroscópica. O ideal é a gente dar uma margem de 1 centímetro de preferência, mas como a gente não tem a ideia de fechar a lesão, a gente fica tranquilo na extensão da ressecção, né? Porque a gente vai deixando a muscular íntegra. Aqui, a gente pode ver que teve uma pequena violação da espessura total, e a gente utilizou já a plataforma robótica para fazer o fechamento
dessa abertura, mas aqui é uma lesão pequena frente ao que seria essa toda a área cruenta, né? Então, a gente conseguiu fazer quase toda ela com uma ressecção de submucosa, mas chegou nesse momento, a gente acabou fazendo uma perfuração, nada demais, sutura tranquilamente com a plataforma robótica, a ferida continua uma ferida cruenta, obviamente, mas não teve nenhum risco de estenose numa sutura dessa. Sérgio, dá para colocar o dedo na vagina da paciente com a plataforma robótica ou não? A gente não acha necessário, Fred. Dá para ver bem que você está... É possível, sim, colocar o dedo. É possível, sim. Nunca tentamos. Sinceramente. Então, precisamente, não sei te responder. Tá bom. Beleza. Eu queria agradecer, poder um minutinho só para agradecer a possibilidade de estar participando aqui dessa mesa com os caras tão legais que nem vocês. Muito obrigado, viu, pessoal? Nós que agradecemos. Pessoal, eu acho que nós temos a obrigação de encerrar agora. Queria agradecer a direção a comissão organizadora do Congresso, a presidência, ao Marcelo Borba, ao Martinez, ao Fábio, presidente da comissão científica, lógico, a todos vocês, todos os debatedores, obrigado por estarem aqui com a gente. Foi um grande prazer para nós. Muito obrigado, Rafa, pelo preparo dos casos, e passo para o Fernando fechar a sessão. E aí, Fabião, tudo bom? E aí, parabéns pela sessão, foi excelente. Parabéns a todos. Ô, Serginho. Aí, Fredão. Sérgio, eu vou poder falar ou não? Sim, já passei a palavra para você. É que jogou a bola para todo mundo aí. Eu queria, primeiro, agradecer a participação de todos vocês. Foi excelente a discussão. Os casos que o Rafael mostrou foram muito bem apresentados, muito bem moderado pelo Sérgio, e todos tiveram uma participação bastante excelente. Gostaria de agradecer à comissão científica, na figura do Fábio Campos, aos nossos presidentes, porque nós temos uma dupla presidência agora, o Zé Alfredo e o Marcelão Borba, que houve por bem fazer essa forma de congresso, e garanto que está sendo muito boa, com boas discussões. Parabéns a todos, boa noite a todos, muito obrigado, e até amanhã, às 8 horas da manhã. Começa cedo amanhã. Ok, até amanhã, obrigado aí, um abraço a todos, para o Fernando Cordeiro, né? Obrigado, da PUC Campinas. Né? Um abraço a todos, né? Valeu, galera. Vocês ficou de verdade agora. Obrigado. Agradeço. Obrigado. Obrigado.